Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Produção de juvenis de camarão em viveiros ácidos sulfatados, parte 2. Os autores são Samud Mustafa Hanad Tahi, os dois primeiros autores da Universidade de New South Wales, Sydney, Austrália. Artigo publicado em 2003 na GA. Tá? Vamos agora para o ponto 2.1, que vai tratar da preparação do viveiro. Antes de falar da preparação do viveiro, eu esqueci de mencionar na parte anterior o seguinte: eles trabalharam lá com a gracilária, né, verrucosa. Eu não sei dizer para vocês a disponibilidade dessa macroalga nas águas do Atlântico, né, aqui no Brasil, na costa do Nordeste, por exemplo. Se tem bastante, se é fácil de obter, ou se a pessoa teria que utilizar uma outra macroalga, se desejasse seguir, né, ou aplicar esse policultivo, peixe, camarão e macroalga. Talvez uma outra espécie de macroalga. Lá na Indonésia, onde foi realizado o trabalho, é uma macroalga bastante abundante naquelas águas ali do Pacífico, né? Até porque a Indonésia é um arquipélago, né? São um conjunto de várias ilhas, pequenas, médias e grandes. Então existe a presença, né, dos recursos marinhos é muito forte na economia da Indonésia, assim como dos demais países do Sudeste Asiático. Agora vamos falar sobre a preparação do viveiro, tá? Vamos falar sobre a preparação do viveiro. Os solos desses viveiros que estavam abandonados receberam aplicações de cal, de 1 a 2 toneladas, bastante, por hectare. Utilizou-se a cal dolomítica, tá? Essa faixa aqui de 1 a 2 toneladas ia depender da acidez do solo. Testes realizados em laboratório e campo relacionados a isso mostraram que os efeitos da calagem podem ser aumentados pela aplicação da cal em solução, como a solução aquosa, tá? Então vejam, antes da aplicação ao solo, deve-se adicionar com cuidado e com a utilização de equipamentos de proteção individual, as EPIs, adicionar água a cal para preparar uma solução, tá? Com os seguintes objetivos. Primeiro, reduzir a encapsulação de grânulos da cal por metais. Quando ocorre essa encapsulação, a efetividade, o efeito da aplicação da cal sobre o pH diminui, afinal de contas, aquele grânulo que foi revestido pelo composto metálico, ele não vai liberar, né, carbonatos, hidróxidos, não vai liberar compostos neutralizadores ou neutralizantes de acidez para a água, porque você tem aí essa encapsulação envolvendo o grânulo da cal. Além disso, aplicar não o produto granulado diretamente ao solo, mas uma solução. Vai aumentar a penetração do produto no solo através dos poros e das rachaduras, tá? Em um outro estudo relacionado a isso, constatou-se que a cal dolomítica e não a calcítica ou a comum produziram melhoras significativas, tá, na produção quando comparado a outros agentes de calagem ou produtos. Então, trabalhar com a cal e não com o calcário, nessa condição de solo pirítico, e, dentre as cais, optar pela dolomítica, certo? Para reduzir o risco de acidificação da água, a cal ela foi integrada
dentro dos diques, né? Dos viveiros, com a utilização de 1 a 2 quilos de cal por metro cúbico. Isso é interessantíssimo, tá? Fez-se isso ao invés de simplesmente espalhar a cal sobre a superfície do dique. O que é que acontece aqui? Ó? Eles desmancharam os diques anteriores e fizeram novos diques. Os diques, as paredes, né, dos viveiros foram reconstruídas. Os diques foram reconstruídos. Só que nessa reconstrução misturou-se ao material de construção, né, ao solo utilizado para fazer o dique, cal. 1 a 2 quilos de cal por metro cúbico de material utilizado para fazer o dique. Então, a cal ia juntamente, né, com o solo utilizado para fazer o dique. A cal foi misturada e fazia parte da constituição dessa parede, desse dique. O material utilizado na reconstrução dos diques não deve ser ácido sulfatado. Isso seria bem importante, né? No lugar de trabalhar com aquele solo que é problemático, ali daquele ponto, daquela área, seria bom buscar, né, buscar um outro solo para ser utilizado como material de construção para fazer fazer os diques, solos que não sejam piríticos, né? Aí com essa providência, com essa prática bastante interessante, você faz a mistura de 1 a 2 kg de cal por metro cúbico com esse solo utilizado como material de construção para a formação desses novos diques que foram reconstruídos. De tal forma que a cal já vai agir dentro da parede, dentro do dique, neutralizando a acidez do ácido sulfúrico, impedindo a liberação de acidez para a água, tá? Adicionou-se ureia e superfosfato triplo ao solo desses viveiros ácidos. A ureia 75 a 150 kg por hectare, o superfosfato triplo 50 a 100 kg por hectare, tá? Após a calagem, para compensar a perda de nutrientes causada pela acidez e as concentrações elevadas de metais. Então vejam, fazia-se o tratamento do solo com a calagem, tá? Fazia-se a reconstrução dos diques com a mistura com a cal. E após a calagem do solo, se fazia uma fertilização do solo. A ureia e o superfosfato triplo eram aplicados no solo. O objetivo, né, aumentar a presença de alimento natural para o camarão. Né? No caso aqui do camarão, só se ele estivesse fora das APAs, né? Você tivesse aí um sistema em que cada espécie tivesse um viveiro separado. Porque, pelo menos quando se refere ao alimento bentônico, como ele está dentro da APA, não tem acesso. Mas o milkfish tem. Né? Então, essa fertilização ela é importante para produzir esse alimento natural. Para o peixe, afinal de contas, ele não recebe dieta artificial, não recebe ração. O camarão não, o camarão vai ser arraçoado, tá? A ureia também foi adicionada a cada 2 semanas, na taxa de 10% da dosagem inicial, para manter as concentrações de nutrientes no viveiro e assegurar os blooms algais, tá? Foi feita essa fertilização de mantença a cada 15 dias, com ureia 10% da fertilização inicial. Essa foi a preparação do viveiro. Vamos para o ponto 2.2, que é produção do juvenil de camarão, tá? Vamos ver aqui. Produção do juvenil de camarão. Quando em policultivo,
O juvenil do camarão, eles foram mantidos em APAs, como a gente já estava falando. Essas APAs, elas cobriram não mais do que 20%, 25% da superfície do viveiro, tá? Então aqui você tem a seguinte situação. Caso se estoque as diferentes espécies em viveiros separados, não há necessidade das APAs. Né? Você teria um viveiro com o camarão, um outro com o peixe e um terceiro com a macroalga. Agora, se todos estiverem juntos no mesmo viveiro, um policultivo propriamente dito, né? Aí nesse caso as APAs seriam necessárias para poder separar as PLs do peixe, né? PLs do milkfish. Só que mesmo fazendo separado, né? Mesmo fazendo separado, mesmo você colocando as PLs em um viveiro em separado, pode ser interessante o uso da APA, porque vai facilitar o manejo produtivo, né? O acompanhamento de doenças, manejo alimentar, tá certo? A despesca, então, nem se fala, fica muito simples. Você não vai ter necessidade na despesca de drenar completamente o viveiro. E isso é importante porque quando drena, né, expõe o solo ao ar, aí que começa a liberar mesmo ácido sulfúrico para o solo, né? Então, a APA é muito interessante para trabalhar. Você tem indivíduos pequenos, né, as PLs, que você consegue facilmente manejar dentro dessas APAs. Tá? Então, a área total das APAs não vão ocupar mais do que 25% da superfície do viveiro. O espaço remanescente, né, não, ou seja, do lado de fora das APAs, vai ser utilizado para o povoamento do milkfish e da gracilaria verrucosa, se todos estiverem juntos. Né? Nós vimos lá, né, que são APAs 5x3 por 1 metros, estocados com até 15.000 PLs 11 de Vanamei, e esses juvenis eram despescados após 21 dias. Tá? Canibalismo e algumas doenças podem ocorrer, tá? Podem ser um problema em densidades de estocagem dessa ordem, né? Você tem aí 15.000 PLs, né, num APA de 15 metros quadrados. Né? Ou seja, você vai ter aí uma densidade de estocagem de 1.000 PLs por metro quadrado, tá? 1.000 PLs. Nessa densidade podem surgir problemas de canibalismo e doenças, tá? Embora os resultados que eles obtiveram lá na Indonésia foram bem positivos, taxas de sobrevivência tão altas quanto 76% foram observadas. Os camarões eram alimentados 3 vezes ao dia, com dieta comercial desintegrada, primeira semana 100% da biomassa estocada, na segunda 50% e na terceira semana 20%. Tá? A água do viveiro era trocada a taxa de 20% do volume total a cada 2 ou 3 dias, para manter, né, as condições minimamente aceitáveis. As APAs melhoraram muito o manejo do estoque, porque elas permitiram aos fazendeiros, né, aos produtores, monitorar os camarões, isolar aqueles que se apresentassem doentes, né, de tal forma a prevenir o canibalismo, né, dos animais infectados pelas populações de outros APAs, tá? Pelas populações de outros APAs. Então imagine que você não está trabalhando com APA, tá? Os camarões, as peles estão todas soltas dentro do viveiro, tá? E você está com problema de doença. Aí você vai ter um problema sério, porque à medida que os animais forem adoecendo, eles vão sendo predados pelos outros, né? Que é o problema do canibalismo. E com isso, né,
com a ingestão de carne contaminada, rapidamente a doença vai se propagar para toda a população. Se você tem as APAs, no momento que você, pelo monitoramento diário, né, atencioso ali, você percebe que uma APA está com problema de doença, você rapidamente remove aquela APA do viveiro e evita que essa doença se propague para as demais APAs, né? Ou seja, aqueles camarões que estão ali contidos, eles não vão servir de alimento, não vão poder ser predados pelos animais das outras APAs. Na verdade, vão poder ser predados pelas PLs da própria APA. Então isso já diminui muito, né, esse risco de você perder um plantel, uma população inteira, um viveiro inteiro, no momento que você compartilha, né, compartimenta, né, quando você compartimenta, fraciona, né, a população em diferentes APAs, certo? Você vai ter aí um manejo produtivo muito mais seguro. Essas APAs também ajudaram a controlar predadores e permitiram uma fácil despesca do estoque, tá? Os juvenis de camarão que foram despescados foram comercializados com lucratividades de até 300%, né? Então, uma relação custo-benefício altamente vantajosa, tá? Sistema lucrativo, né? Um custo menor e uma grande receita correspondente, e foram avidamente procurados esses juvenis por outros fazendeiros por conta da alta taxa de sobrevivência desses animais quando mantidos em viveiros tradicionais de monocultivo. Os juvenis produzidos nesse sistema alternativo se apresentavam bastante resistentes, né? Eles passaram aí por uma prova de fogo que foi, né, a produção desses viveiros ácidos sulfatados, solos piríticos, né, com todo esse manejo aí da aplicação pesada de cal, da renovação da água, né? Mas mesmo assim a condição era adversa, e esses, né, que conseguiram resistir às 3 semanas, eles eram bastante rústicos, tá? Bastante rústicos. Esse foi o ponto 2.2. Vamos para o ponto 2.3, que é a produção de milkfish, tá? A produção de milkfish, certo? Vamos ver aqui. Que no nosso caso seria a produção da tilápia, né? O Xano-Xanos foi estocado na densidade de 2.000 alevinos por hectare em policultivo, tá? O milkfish melhorou a qualidade da gracilária, porque fazia pastagem de algas e epífitas que se desenvolviam sobre a gracilária, portanto, não havia oferta de alimento artificial para o milkfish. Eles se viravam com o que encontravam naturalmente ali dentro do viveiro. Nesse trabalho feito lá na Indonésia, eles obtiveram sobrevivência de até 80% do milkfish, seguindo-se essa estratégia da calagem, né, com a cal dolomítica e as trocas frequentes de água para tentar tamponar de uma forma minimamente aceitável o pH, tá? Ao final desse ciclo de 3 semanas da fase berçário, se fazia uma troca adicional de 30% do volume de água. Então vejam, ao final do ciclo de 21 dias, o viveiro não era drenado, né, para não formar mais ácido sulfúrico no solo. Apenas se fazia uma troca de água de 30% do volume total, certo? Então você fazia a despesca dos juvenis e já preparava as APAs para uma nova estocagem, para reiniciar, né,
a produção de juvenis, começar um novo ciclo. Enquanto isso, o milkfish continuava crescendo e a gracilária também permanecia no viveiro até o momento da colheita, né? Até o momento da colheita. Nos testes anteriores, né, feitos com policultivo milkfish e gracilária, infelizmente se observou que o sabor da carne do milkfish estava deteriorado, um sabor ruim, desagradável, tá? Lembrem que o milkfish aqui nesse sistema de produção se alimentava apenas de algas e epífitas encontradas que esses peixes encontravam sobre as folhas da gracilária. Para melhorar o sabor da carne do milkfish, os animais eram despescados apenas 2 semanas após a remoção da gracilária para secagem, tá? Para secagem, dependendo do progresso do sistema de cultivo. Uma outra possibilidade é a transferência dos peixes para outros viveiros sem a gracilária até completar o ciclo de produção do milkfish. Então, o que é que acontecia? Tinha que respeitar um período de depuração da carne do milkfish. Retirava a gracilária no momento da colheita, né? Quando você tinha ali a gracilária já no porte correto para fazer a colheita, mantinha o milkfish por mais 2 semanas. E nessas 2 semanas, sem gracilária nenhuma no viveiro, o animal perderia, né, esse sabor desagradável da carne, certo? Uma outra possibilidade é você faria a despesca, transferiria os peixes e levaria para um outro viveiro sem gracilária. E eles permaneceriam lá até alcançarem um peso de despesca que para o milkfish vai de 400 a 500 gramas, tá? De peso corporal. Então veja, tem esse manejo específico, né, relacionado aí ao milkfish e à gracilária. Você tem que ter aí uma separação, né, do milkfish da gracilária para que ele perca esse sabor desagradável da carne, né? Isso lembra muito o problema da geosmina e do MIB, né, metil-isoborneol, liberados pelas cianobactérias, por exemplo, em viveiros de catfish americano. Então a gracilária deve estar liberando aí alguma substância na água, né, que alterou, né, deteriorou o sabor da carne do milkfish. Como você separou a gracilária do milkfish, talvez nessa fase final, nessas 2 semanas, você tenha que fornecer alguma ração para o milkfish para que ele complete o ciclo dele, chegue ao peso de abate. Vamos agora para o ponto 2.4, que é a produção da gracilária, tá? A produção da gracilária. Vamos ver aqui. Essa macroalga ela foi coletada lá na Indonésia, localmente, estocada em uma taxa de 800 quilos, peso vivo ou úmido, né, por hectare. Produziu 5 toneladas de peso seco por hectare e o período, o ciclo aí de produção da gracilária, 3 meses. Foi utilizado o método do espalhamento, né? Então, aquela gracilária jovem, digamos assim, né, que foi coletada, as pessoas ali, os trabalhadores, os operários da fazenda iam espalhando, né, distribuindo de uma forma mais homogênea possível essa gracilária ao longo do espelho d'água, tá? Aí, a partir de 40 dias após a estocagem, se começou a fazer as despescas progressivas, né? Ou seja, eles iam recolhendo as maiores, né? Que já estavam em porte de colheita, para a secagem. Vocês observarem a imagem da foto,
uma grande quantidade de biomassa de gracilária, né, do lado aí, né, de um viveiro, certo? Ou de um canal, sendo colocado para secar, certo? Vejam que, de fato, a produção, a produtividade muito grande, né? Pode ser utilizado para alimentação humana ou pode ser comercializado para indústrias, né? Que, por exemplo, produzam o agar, né? Produzam o agar. De tal forma que é um produto, um material bastante interessante, né? Resta saber se teria alguma viabilidade desse tipo de agricultura, né? Algacultura aqui no Brasil, aqui no Nordeste, certo? Continuando. Hidróxidos de ferro que precipitaram sobre as algas, eles foram removidos por lavagem antes da secagem. Então você tem óxidos e hidróxidos de ferro, né? São águas contaminadas por ferro e alumínio por causa da acidez, de tal forma que esses compostos metálicos eles vão se precipitar, eles vão se depositar sobre as folhas da gracilária. E isso não pode permanecer e ser levado, por exemplo, para consumo humano ou chegar na indústria dessa forma. Antes de secar, faz-se uma lavagem, né, dessas folhas para remoção desses compostos metálicos. O acúmulo excessivo de ferro sobre as folhas da gracilária podem afetar o crescimento da planta e requerer remoção ou mecânica ou por requerer remoção mecânica desses hidróxidos férricos, ou por aumentar a circulação da água, ou por agitar a alga, tá? De tal forma, o que é que acontece? Pode haver aí um prejuízo dessa presença de hidróxidos e óxidos de ferro, tá? Hidróxidos e óxidos de alumínio, no crescimento da alga, e você ter resultados ruins na produção da gracilária. Para você ter um bom desenvolvimento dessa macroalga, né, teria que aumentar a circulação da água, né, com as trocas de água, né, você ter aí alguma agitação dessa alga que levasse ao desprendimento, né, desses compostos metálicos das folhas, ou então alguma agitação manual, né, que levasse à limpeza, né, à remoção desses metais das folhas da água. No trabalho que foi realizado, não se observou falhas ou quebras de safra, tá? Durante os testes realizados lá na Indonésia, na região da Sulawesi Sul, South Sulawesi. A gracilária verrucosa foi também utilizada como filtro, como na filtragem da água, em outros sistemas de produção, tá? Como, por exemplo, quando as espécies foram criadas, cultivadas separadamente. Então, veja, você pode ter um tanque de gracilária que funcione como filtro mecânico e biológico, tá? Então, você pode aí ter um sistema de recirculação de água, você drenaria a água do camarão, a água do milkfish para o tanque da gracilária, tá? Ao passar por esse tanque, a água vai sendo filtrada, tanto mecanicamente, né, porque vai ter essa retenção aí desses compostos metálicos pelas folhas, como biologicamente, afinal de contas, essa macroalga ela vai absorver metais, dentre eles o ferro, da água. Isso acontece se você tiver um tanque em separado ou enquanto essa gracilária estiver dentro do mesmo tanque do camarão e do peixe em um policultivo. Então você tem o mesmo viveiro, né, com os camarões nas apas, com o milkfish, né, uma segunda produção aí de peixe, né, e você tem essas macroalgas,
uma terceira produção, sendo que no caso da gracilária, no caso da macroalga, ainda vai melhorar a qualidade da água para o peixe e para o camarão, tá? A gracilária pode ser também cultivada com sucesso em bacias e canais. A água filtrada pela gracilária tinha concentrações significativamente menores desses compostos perigosos de ferro, tá? Os óxidos de ferro e os hidróxidos de ferro. Interessante, né? A associação da macroalga com o camarão, porque ela vai realizar ali uma filtragem não só biológica, mas também mecânica desses compostos que podem causar estresse para os camarões, certo? Esse foi o ponto 2.4. Vamos para as conclusões do artigo. Já estamos aí com 30 minutos. Vamos ver aqui as conclusões. Quando criado em viveiros em separados ou em policultivo, os juvenis de camarão, milkfish e a macroalga gracilária verrucosa, ou seja, um policultivo, PL de camarão, o peixe milkfish, o chanus, né? E a gracilária, que no nosso caso aqui a gente poderia pensar o vanamei, a tilápia e uma outra macroalga, que não a gracilária, ou uma outra espécie de gracilária que não a verrucosa. Enfim, uma macroalga da nossa região, tá? Dessas águas aqui do Atlântico, né? Do Atlântico, que houvesse aí disponibilidade, né? A possibilidade de fazer essas colheitas de gracilária para utilização em policultivos. Esse policultivo, ou mesmo quando você tinha viveiros com as espécies em separados, mas em uma mesma fazenda, mostraram que é uma alternativa viável ao monocultivo do camarão para utilização em viveiros anteriormente abandonados por conta da extrema acidez desses solos piríticos, como tem bastante lá na Indonésia, certo? A possibilidade de distribuir o risco entre 3 diferentes safras, né? A safra do camarão do juvenil, a safra do peixe, do milkfish e a safra da macroalga foi causou bastante interesse entre os fazendeiros, porque as receitas não seriam mais dependentes de uma única espécie, né? De você conseguir finalizar o ciclo produtivo de apenas uma espécie, ou seja, distribuir, dividir o risco entre diferentes espécies. Aquilo que a gente estava falando no início. Se você tiver problemas com uma das espécies, você ainda vai ter receita com as outras duas, né? De tal forma que diminui os riscos, aumenta a rentabilidade, né, do negócio e também a lucratividade, a sustentabilidade econômica, tá? Quebras de safra, né, falhas potenciais na produção de juvenis de camarão, nesse caso do policultivo, vão ser menores, tá? E mais facilmente recuperáveis essas perdas econômicas quando comparado ao monocultivo. Principalmente naquela situação mais desastrosa, que é quando as mortalidades em massa acontecem bem próximo do final do ciclo de produção, tá? Portanto, pessoal, esse sistema alternativo em policultivo do camarão com peixes e macroalgas, ele é recomendado para viveiros que são de difícil manejo, tá? São caros, muito caros para manejar quando em monocultivo. Quando em monocultivo. Seja porque você vai ter que utilizar grandes quantidades de cal, você vai ter que utilizar grande trabalho de bombeamento para movimentação e troca d'água, necessários para manejar esses pH, o pH da água e do solo, né? Que nesses solos piríticos
vai cair muito, né? Vão ser bastante problemáticos, ou por ser impraticável aplicar esses tratamentos, pensando aí, né, você ter sempre cal disponível, né, você ter aí um sistema eficiente de bombeamento em áreas remotas, né, em áreas remotas. Isso pode ser, simplesmente pode não existir, tá, essa possibilidade. Fizeram uma análise econômica desse sistema alternativo de produção de verniz de camarão e eles viram o seguinte, que pelo menos 20% do lucro ele tem que ser reaplicado para manutenção do sistema, tá? Ou seja, 80% é um lucro livre, né? Para a finalidade que bem desejar o produtor, certo? Então, existe a recomendação desse policultivo para diminuir os riscos da produção de camarão em viveiros ácidos sulfatados. Essas foram as conclusões, vamos para as considerações finais. Pessoal, o que acontece? De fato, essa é uma realidade da cassinicultura marinha. Tá? As áreas costeiras podem apresentar problemas sérios de acidez por conta aí da pirita, da oxidação da pirita. E a primeira ideia é fazer calagem pesada. Isso resolve em parte, né? Você vai ter um aumento enorme do custo de produção. Só que às vezes nem a calagem pesada é suficiente para resolver. Junto com a calagem você vai ter que renovar muito a água, tá? Aumentam mais ainda os custos de produção. E o problema ambiental da liberação desses efluentes ácidos, tá? De tal forma que são viveiros bastante trabalhosos e não é raro você ter quebra de safra, né? Você perder o viveiro por mortalidades por causa dessa acidez extrema, né? Que vai levar estresse animal, aparecimento de doenças, redução da taxa de crescimento. A sugestão aqui, uma interessantíssima, né? Quem tiver com essa condição de uma área de solo pirítico, trabalhar apenas com a fase berçário. Né? Você vai ser produtor de juvenil de camarão e fornecedor de outras fazendas, né? E outros produtores que vão levar até o peso de abate, né? Os 15, 20 gramas do vanameio, certo? A outra sugestão é a história do policultivo. Você encontrar outras espécies rústicas, essas condições de cultivo adversas. Eles lá trabalharam com o milkfish, a gente pode trabalhar aqui com a tilápia, adaptada, né, a uma água mais salobra, certo? Lá eles trabalharam com a gracilária como macroalga, aqui uma outra espécie ou um outro gênero de macroalga, né, que a ideia é você ter menores riscos com uma única espécie. Né? Você vai ter aí 3 receitas diferentes, né? Uma para o camarão, outra para o peixe, a outra para a macroalga. Tem que ver o mercado, né? Tilápia tem mercado, camarão nem se fala, né? E essa macroalga você teria que encontrar aí um comprador, né? Alguma indústria que utilizasse essa gracilária ou outra espécie de macroalga. Mas, de toda forma, é bastante interessante, até porque a macroalga funciona aí como um filtro biológico, né? Seja em separado num tanque de macroalgas para fazer a filtragem, aí você tem tanta recirculação de uma água de melhor qualidade, né, com menos metais, tá? Como você vai ter aí a possibilidade de fazer a colheita dessas macroalgas para comercializar, tá? Então, eles comprovaram, tanto economicamente, né, quanto do ponto de vista técnico, tá? Foi uma experiência bem sucedida lá na Indonésia, fazendas anteriormente abandonadas, fechadas, viveiros abandonados, voltaram a produzir, tá? Voltaram a produzir. Só que antes eles faziam monocultivo do camarão,
tá? E trabalhavam desde o berçário até a produção do camarão abate para consumo humano. Agora não. Agora mudou para a fase berçário, né? Apenas 3 semanas lá no caso aí do trabalho, bem mais curto do que você passar 3 meses correndo o risco, né, de perder tudo. Fizeram isso e para no lugar de você ter apenas, digamos, você está trabalhando na fase berçário, certo? Mas no lugar de você fazer apenas o monocultivo, na fase berçário, todos os camarões, os viveiros berçário com camarão, você vai ter um viveiro com camarão, outro com peixe, outro com a macroalga, ou, se quiser, faz o policultivo propriamente dito, todas as 3 espécies no mesmo viveiro, em todos os viveiros, né, nos viveiros utilizados, você teria as espécies juntas, né, coabitando o mesmo espaço. Pessoal, era isso. Tá? Interessante, né, o trabalho. Dá para a gente pensar aqui algumas adaptações para a nossa realidade. Tá? Claro que o interesse maior é para o produtor que tem essa realidade de ter uma fazenda, ter viveiros em solos piríticos, né, que é aquele que apresenta problema de acidez mineral, tá? Pessoal, era isso, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, desejo a paz e saúde e até uma próxima oportunidade. Um abraço, pessoal.